Muito boa noite, hoje é quinta-feira e como toda quinta hoje tem Relefante, um programa que é um elefante no meio da sua sala. Aqui no estúdio comigo, como sempre, eu tenho ele, o Vegeta do meu Goku, Jurandir Gouveia. Muito boa noite. Muito boa noite, como é que tá aí? Referência de Dragon Ball hoje. É, você viu? Eu tô extrapolando, eu não manjo nada de anime. Nomes famosos, aí já solta aqui. Exatamente, aí eu vou lá, eu vou entregar, pessoal, eu digito no Google, assim, duplas famosas dos animes. Aí eu amo, isso aqui deve ser legal. Ele vai gostar, ele deve conhecer. Ele deve conhecer, se ele gosta de anime, tá tudo certo. É, muito bem. Hoje, senhor Jurandir, você acredita? Com o patrocínio do Café Combina, da Confeitaria Avó Flauzina e da Academia Sintra, o papo vai ser sério, na medida do possível, né? Socorro! Fica sério. Bom, então, antes da gente começar a palhaçada, eu vou aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo a gente, você que está aí assistindo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que dá uma força bem legal pra gente. Assiste o vídeo, prestigia o convidado de hoje, que o convidado tem muita coisa legal pra falar. Deixe seu comentário aí, legal? E vamos então fazer um pouco de bagunça antes da coisa ficar séria? Vamos que fazer aquele nosso momento especial. Momento especial. Então vamos com as nossas notícias irrelevantes. Cabras são presas pela polícia após perseguirem pedestres e levam bronca nas redes sociais. Robô chinês provoca fuga em massa após convencer os outros a largarem os empregos. No Arizona, motorista enxerga sacola presa ao motor de caminhonete, mas era jiboia. Apresentador de podcast debocha de nome de quadro contemporâneo e quase é preso na saída do estúdio. Isso não é um podcast. Cavalo heróico mantém filhote de canguru ferido sob guarda e o salva de ser morto por raposas. Loja de acessórios para banheiro na Inglaterra faz levantamento e descobre que 1 em cada 12 de seus funcionários nunca fez o número 2 no trabalho. Essas e outras notícias você não vê aqui no Irrelefante. Muito bem, Júlio, então vamos, sem mais delongas, apresentar o nosso convidado. Vamos à apresentação? Tô curioso pra saber a preparação do texto que você fez, hein? Aquela puxada, a preparação, convite do convidado. Então vamos lá. Pronto? O convidado de hoje é tão importante que nem sei o que ele tá fazendo aqui. Nem vou fazer muito mistério, ele é brabo mesmo. Além de ser CEO da Colaborativo, que faz direcionamento de projetos culturais e sociais com o objetivo de gerar políticas públicas, ele ainda é consultor e conselheiro técnico da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Bragança Paulista e vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura lá de Bragança também. Mas o mais importante nem é isso. Títulos não são capazes de definir a pessoa que está aqui hoje. O que mais cativa nesse cara é a forma única com que ele atua em tudo o que faz. Em vez de repelir quem tem opiniões divergentes, ele os aproxima e promove o diálogo. Ele defende isso como forma de passar sua mensagem de forma mais efetiva. E não pense que isso faz dele uma pessoa áspera. Não, muito pelo contrário. Ele é dono de um dos papos mais agradáveis que você pode encontrar por aí. No fim das contas, fica a certeza de que deveriam sim existir mais pessoas como ele no mundo. Senhoras e senhores, é uma enorme honra para esse programa Meia Boca receber ninguém mais, ninguém menos do que Atílio Nori. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por essa super apresentação, gente, mas eu acho que é o que falou, né? No papel tudo é lindo, né? O papel aceita tudo, mas obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Parece, né, lendo assim o texto, parece uma pessoa muito séria, né, uma pessoa braba, eu sou, viu? Às vezes. A equipe que trabalha comigo aí que fale, né, mas é exatamente isso, acho que é importante falar, o meu papel hoje de poder criar, eu falo para todo mundo, criar pontes num momento em que a gente está criando muita polarização, né, então eu acho que a polarização ela não é legal para ninguém. E a gente está aí trabalhando para recriar essas pontes que foram perdidas, principalmente pós-pandemia, né? Uhum. Mas muito obrigado, viu, por essa apresentação incrível. O que você falou sobre ser sério e ser bravo e tal, acho que tem hora de ser sério, tem hora de não ser tão sério assim. Sim, é uma coisa... meu trabalho me desenvolve muito como pessoa, né? Então eu falo assim, ter empatia pela dor do outro, eu acho que é uma das principais lições que eu tive
em, mesmo quando aquilo contraria o que eu acredito ou o que eu estou pensando, poder me colocar no lugar da outra pessoa, entender o contexto daquela visão, né? Porque falar que trabalhar com política pública é maravilhoso, mas muitas vezes o seu trabalho se volta contra você, e quando ele se volta, como é que você lida com isso? Né? E aí é engolir, segurar, né? Eu que trabalho, uma das políticas que eu trabalho, que é LGBT, é muito difícil, porque é uma coisa que a sociedade não quer, o poder público não quer, e a comunidade está perdida e não politizada, né? Então, quando a gente chega com propostas, eu tenho falado muito em Bragança, crescer dói, né? Então, eu tenho levado algumas propostas para mudar, né? Fazer com que a coisa aconteça, e muitas vezes eu tenho que falar não, né? E esse não, ele acaba refletindo de uma forma que as pessoas não entendem naquele primeiro momento, mas eu, brabo, seguro a onda, falo é não, e lá na frente, depois de alguns passos, as pessoas falam, agora eu entendi, né, o que você... Uma das coisas que a gente puxa assim, né, que é muito importante, não é só falar o que é importante, ou o que temos que alcançar, mas o como chegar lá, como fazer isso. Tem que descobrir isso. Exatamente. Não tem escrito como faz, né? E porque, assim, é difícil quando você tem que trabalhar. Eu falo que o meu papel é incrível, porque eu tô bem no centro entre o poder público e entre a população ou a comunidade, né? E existem coisas que a população quer, mas para o poder público não é possível executar, e existem coisas que o poder público poderia estar executando e a população não sabe. Então, você criar essa ponte de entender como que pode beneficiar, por exemplo, uma comunidade LGBT, que eu já disse que enfrenta tantas dificuldades, conseguir fazer com que os projetos aconteçam, imagina, a gente tem em Bragança um movimento de mais de 15 anos, e a política pública que nós temos na cidade foi por imposição ou do Estado ou federal, a cidade em si não gerava. Né? Mas era preciso o quê? Assumir o Conselho de Cultura, estou entregando agora em maio de 2025, então são 2 anos, em maio de 2023. Assumi porque eu falava, como que as coisas não acontecem aqui, né? E aí a secretária de Cultura falou, olha, você vai ter que entrar no Conselho de Cultura, é um pleito, não sei o quê. Eu falei, então eu vou para lá, vamos lá, sem saber nada, cheio de preconceito, que é uma realidade, porque eu não venho, graças a Deus, eu não venho de um mundo que eu sofri preconceito, eu sempre fui muito bem aceito, mesmo sendo um homem gay, vindo de uma família evangélica ou da outra parte oriental, né? Eu sempre tive muito espaço para poder ser quem eu sou, né? E levar isso para Bragança Paulista numa questão de, sei lá, 13, acho que esse ano foi a 16ª, se eu não me engano, parada, e nem os artistas que estavam ali em cima eram pagos. Então, como que a gente fala de orgulho? Que orgulho é esse que não paga, né? Meu pensamento era 365 dias no ano, né? A gente tem uma semana para falar, essa uma semana se tornou 2 dias, ainda quando o artista sobe no caminhão, ele tem que ser voluntário. Né? Como é que pode, né? E esse ano, ano político, quando tem eleição, é muito difícil para se caminhar com ações, né? E esse ano nós tivemos grande dificuldade para pôr a parada na rua. E quando a gente tem essa dificuldade, não dá para seguir um roteiro como estava, né? O roteiro acabou sendo aquilo que deu. Porque, imagine, o processo foi aprovado na segunda-feira, a parada era no domingo. O tempo hábil de fazer as coisas, né? Sabe, contratar, não existiu, né? Então, o que aconteceu? Eu não chamei alguns artistas para subirem, porque se eu lancei essa precisa se pagar, a gente conseguiu pagar uma única artista, e isso deu uma polêmica, sabe? Que eu tô silenciando artistas que estavam há 12 anos em cima de caminhão, e aí eu tenho que falar para as pessoas, não, mas não é isso, o movimento ele não é para ser pautado por uma única pessoa. Como que eu posso falar de uma comunidade e de democracia se há 12 anos é a mesma pessoa que sobe para fazer o show, há 12 anos é a mesma pessoa, né, que está lá apresentando, e tirar
né, essas referências acabou gerando uma questão do quê? O Atílio veio aqui para acabar com tudo. As pessoas ainda não entenderam que eu estou devolvendo para a comunidade. Por quê? A cadeira de diversidade a cada 2 anos é concorrido. Nada mais justo do que a pessoa que está nesta cadeira poder ser o presidente dessa comissão. Porque daqui 2 anos, até maio, estou eu. A partir de maio, outra pessoa surge. E outra pessoa surge. E dá oportunidade da comunidade inteira trabalhar isso, dessa pluralidade, né, que a gente fala, de entender os pensamentos de todas as pessoas. E ainda assim não entenderam. Mas em breve... Mas eu acho que a continuidade do trabalho vai fazendo as pessoas entenderem, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você, às vezes... Eu acredito que você deve ter aquela sensação de estar dando murro em ponta de faca. Que você tá lá introduzindo um trabalho novo de uma maneira nova, batendo e apanhando de volta pra caramba, mas em busca de uma coisa que é uma evolução, né? Um objetivo que vai à frente, né? O ego fala, gente, não vou falar aqui que eu, né, não sou Buda, sabe? Não existe isso, penso, xingo, tá? Porque, imagina, é um trabalho... As pessoas podem não entender muito bem, eu acredito que não entendam como tudo isso funciona, mas você bater nas secretarias com uma pauta, né? E eu costumo falar brincando que eu sou o santo expedito, sabe? Porque tudo que é impossível, o Atílio está envolvido, né? Falei um pouquinho de LGBT, mas tem a questão da mulher, que imagina... numa cidade que nem se falava sobre políticas públicas para as mulheres, eu cheguei com um projeto trabalhando para mulheres. Que era a ONG, né? A ONG Projeto Rendar, que continua existindo em Bragança. Você está envolvido na ONG ainda ou não mais? Não mais. Né? Hoje, a Nilva Azeiton, que é uma pessoa que acompanhou o nascimento da ONG por muitos anos, chegou uma hora que eu acho que a gente tem períodos, né? A gente tem passagens em lugares, né? E talvez a minha contribuição foi essa, em trazer a ONG sem saber de nada, apanhei, sabe? Porque o que eu tinha, acabei entendendo, o que eu tinha era muita vontade, né? Mas eu não tinha conhecimento, né? Então, quando a gente fala, né, ou é com amor ou é com a dor, né? Nesse caso, comigo foi com a dor, a ponto de eu chegar em órgãos públicos da cidade, né, e falar, olha, eu tenho um projeto com mulheres, né, e casa de conselho, sabe? Com mulher, o que você vai fazer com mulher? Não vai conseguir nada aqui. Aí eu fui na assistência social apresentar o meu projeto, né? Mulher? Mas não é melhor você trabalhar com criança ou você trabalhar com uma outra, né? Com mulher? Com mulher. Vai ser com mulher o negócio. E aí, hoje, imagina, 11 anos depois, Bragança Paulista é referência na questão de combate à violência contra a mulher, que orienta cidades em torno. Então, quando a gente produz um evento como o Fórum da Mulher, esse ano, foram 150 pessoas que vieram da região bragantina receber esse treinamento em Bragança. Virou comum, né? Virou comum, né? Aí a gente fala de políticas públicas com cannabis. Que foi um desafio, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tipo, sabe? Como se liga pra casa de alguém? Olá! Olá, senhora! Agora que eu já venci a barreira da ONG com mulheres, precisamos de um desafio um pouco mais complicado. Né? Como que se liga pra casa? E de verdade, gente, parece brincadeira, estamos aqui vindo, mas de verdade. Olá, senhora fulana, a gente aqui trabalha com tratamentos com cannabis, né? Ainda usava a palavra cannabis para tentar... né, passar o pano, porque, assim, maconha é uma palavra muito criminalizada, né? E só quem a conhece eu tive a oportunidade de trabalhar ligado com o Dr. Eduardo Cury, que é um médico que foi para um congresso de cannabis fora do Brasil e trouxe essa ideia para Bragança. E aí você vai falar assim para a pessoa, olha, eu estou aqui ligando para a senhora para pedir que a senhora apoie esse projeto que vai distribuir cannabis. E eu recebi... esperando. E eu recebi
queria mesmo. Você é louco, como você tem coragem de me ligar pra falar que você vai vender maconha, sabe? Que você vai entregar maconha, você quer que eu financie o tráfico, sabe? Coisas assim. Mas as pessoas têm uma ideia bastante equivocada, né, sobre isso. Eu acho que melhorou bastante, né? Tem melhorado. É. Eu vejo uma mudança. E assim, Lá atrás era bem pior. eu falo assim, desse universo de interior que a gente vive, né? Que tudo é mais difícil se for comparado à capital. A Bragança, a Bracuca já está há alguns anos lá, hoje já conseguimos o título de utilidade pública para a associação, que é uma coisa dificílima de se conseguir, mas que abre caminho para que a gente possa oferecer parcerias com o poder público e levar o tratamento gratuito para as pessoas que precisam. Isso é fantástico. Cara, sim, e a cannabis, ela tem tantas possibilidades de tratamentos e de coisas que a gente nem acredita. A gente fala, teve um atleta que veio aqui, né? O Paulo Lacheski, ele é bicampeão mundial de taekwondo. Ele é daqui de Atibaia. Ele esteve aqui com a gente. Ele é patrocinado por uma empresa que se chama Terra Cannabis e que fornece para ele suplementos e todo tipo de coisa à base de cannabis para pomadas para dores. Isso é um negócio que, né? Ele abre tantos caminhos, assim, lá em Bragança a gente tem o Zé Macaco, que um lutador de jiu-jitsu que teve um AVC, ele fez uma cirurgia no coração, não sei se não lembro se não tomou o remédio certo, enfim, deu um AVC nele. E ele ficou na cama mesmo, sabe? E foi aí no começo da Bracuca, a Bracuca encontrou com ele, levou um medicamento. E hoje o Zé Macaco anda de bicicleta, sabe? Hoje o Zé Macaco tá em pé, lógico que 100% não vai chegar mais, né? Mas assim, a pessoa, um atleta que estava desenganado numa cama, sofrendo de depressão, inclusive. É um contraste muito grande, né? E hoje ele faz relato assim que a cannabis mudou a vida dele, sabe? O cara anda sozinho. E muda a vida de muita gente. Trouxe, né? Reaproximou essa dignidade. Aí se a gente for falar de alguém que cuida de algum paciente com Alzheimer, ou que cuida de alguém com Parkinson, né? Ou de pais de autistas, que também um medicamento tem um efeito muito bacana e que é muito difícil a política para pessoas portadoras de autismo, porque não tem todas as terapias necessárias para essa criança se desenvolver, né? Ou para essa pessoa se desenvolver. Sim. E muitas vezes o medicamento da cannabis, ele entra para ajudar, né, a pessoa a centrar e dar continuidade. O ideal é que tenham as duas terapias andando em conjunto. Né? Mas assim, em caso de Alzheimer, ele ajuda a estacionar, né? Então a pessoa... Isso é importantíssimo. Tem aqueles vídeos na internet do pessoal de Parkinson que você vê lá parando, relaxando. Isso, relaxa. Quem tá fazendo tratamento, se não me engano, para Parkinson com cannabis é o Eduardo Suplicy, né? Eu não sei. Eu acredito que sim. Eu li uma matéria dele falando sobre isso. Um grande feito foi com a filha do Fogaça. Sim. A Olivia, né? Tanto que agora ele tá até aí, não sei se já abriu, mas a ideia era que ele tivesse um instituto também ligado a isso, porque... Eu falo para vocês, como eu entrei na associação para começar essa área social, de atender as pessoas gratuitamente, eu fazia as entrevistas, eu acompanhava a evolução dos pacientes, e foi uma coisa magnífica. Você fala de epilepsia, tinha uma criança que tinha 28 crises epilépticas por dia. Nossa. Né? Então você como pai novo, né? Não posso nem imaginar. Os pais não dormiam, eles intercalavam, o pai dormia ou a mãe dormia. Sim. Né? E aí depois de um tratamento desse, você vê que a criança tem 3 a cada 3 meses. Nossa. É outra vida, né? Sabe, é outra vida. E é uma política que é muito necessária e que a gente... É muito necessário fazer a sociedade entender. Que chegue nas pessoas que não podem comprar. Porque tem pessoas... É um tratamento ainda de um valor. Por mais que as políticas, a oferta e demanda vem diminuindo valores, mas não é acessível a todo mundo ainda. Ainda não. Se Deus quiser, vai chegar lá, né? Tem que chegar, gente. Não é possível que a gente... Porque eu acho que ainda... Tem melhorado muito, mas ainda se associa muito a cannabis ou a maconha, como você disse, ao uso recreativo. Sim.
Que aí é outro debate, você tá certo, você tá errado, né? Eu vou colocar aqui, eu acho que tudo que é terapêutico, né? Eu vi uma frase falando isso, tudo que é terapêutico faz bem. E mesmo o uso recreativo da cannabis, ele é terapêutico também. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que aprender sobre os excessos, né? Exato. Mas você falou uma coisa interessante. O uso recreativo da cannabis é terapêutico. É muito diferente, por exemplo, do uso recreativo do álcool. Sim. Que é uma coisa que é amplamente difundida, que tá aí desde sempre e que nunca foi terapêutico coisa nenhuma. Muito pelo contrário. E que mata aí tantas pessoas, mata né? quem bebe, mata a família de quem bebe. Ou quem não tem nada a ver com a história, que tá andando numa rua, né? Curtindo um dia comum. Então, acho que a gente tem que... Acho que o Brasil, a gente... Não sei, não vou falar de Brasil. Acho que o ser humano tá muito... com medo. Não sei se falar se é medo, mas é bem hipócrita essa visão, sabe? Porque, na verdade, vamos ser bem sinceros, fala-se isso tudo na câmera ligada, porque desliga a câmera, todo mundo tá com o cigarrinho na mão. Né? É verdade. Sabe? Acho que se as pessoas que fazem esse uso terapêutico, nós temos aí médicos, nós temos policiais, nós temos advogados, se talvez eles falassem, olha, eu uso sim, passasse a defender de uma outra forma, a gente poderia estar evoluindo nessas questões bastante aqui no o que nosso você falou de por trás da câmera todo mundo tá com cigarrinho na mão, acho que a Rosana pode confirmar, né, Rosana? Rosana que é do audiovisual há tanto tempo. Ela na negativa. Do cinema, ela falou que era do cinema, né? No cinema é todo mundo Início santo, de né, Rosana? Todo mundo santo no cinema? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas aí vai contribuindo, né? Então, falar para vocês eu falo hoje também, muito recentemente, estou acompanhando a causa... Olha, eu vou indo... Já fiz vários assuntos, né? Bom, vamos indo para a causa negra, né? Que eu falo que a causa negra ela é mais importante quando a gente fala de política para mulher, ou quando a gente fala de políticas LGBTs, porque a causa negra é o guarda-chuva que faz a defesa dessas minorias, né? Então, em Bragança, a gente está tendo uma luta muito grande. Vou até deixar aqui, povo, vamos lá votar para conseguir construir o primeiro espaço dedicado à cultura negra. Tem um prédio lá tombado que tá uma briga, a prefeitura querendo comprar, como é uma igreja, na verdade, Igreja dos Enforcados, e a família agora não quer vender, então tá uma guerra. E o negócio tá caindo, o prédio histórico... Né? E aí trazendo essas questões que vão ampliando, né? Eu acho que é até importante citar a cultura negra aqui, que foi ampliando as questões de política pública, né? Foi falando o que era possível, o que mudar era possível. Se a gente for ver numa questão total, infelizmente, a gente ainda precisa lutar muito. A luta é muito grande, mas a luta está aí acontecendo diariamente e de uma causa, outras minorias estão sendo defendidas e evoluindo, né? Aos poucos. Eu acho que essa polarização foi um retrocesso para a gente, que lida com todas essas causas, né, muito grande, mas estamos aí aprendendo, reaprendendo a como fazer essa comunicação, a entender. Eu falo assim que a gente precisa ser muito ágil e entender quem é o governo hoje e entender como trabalhar com eles. Ô, Atílio, eu vou fazer uma pausa, porque a gente precisa falar do nosso patrocinador. Eu sou E aí a gente já retorna, porque esse assunto da causa negra é muito importante, e aí a gente vai deslanchar nesse papo. Eu vou pedir pra Rosana trazer ali os preparos do café. O Júlio vai preparar um café pra gente, que é um café do Café Combina. É o café modal, um café especial 83 pontos, sensorial de chocolate e caramelo. Café Combina que tá com a gente aqui em todos os programas. E que tá trazendo, viu, Atílio, assim como eu vou fazer uma ponte aqui muito horrível, mas assim como você tenta difundir os benefícios da cannabis, a gente tenta difundir os benefícios do café especial. Sim. Que é, né? O café especial, você já tomou café especial alguma vez? Eu tomo, como Bragança tem bastante produtores, a gente acaba, né? O café especial ele é bem diferente. O café especial, ele não te dá gastrite, não te dá dor de cabeça. Ele tem uma doçura natural. Eu tenho falado assim que a questão o Masterchef ensinou o Brasil a comer.
Aham. né? É. Aí nós tivemos cervejas artesanais que tiveram uma grande Sim. barreira, mas hoje Tá bem difundido. bem difundido, né? E a questão do café a gente está começando Tá agora começando, sim. a entender o que era vendido, né? O que era vendido e o que tá chegando no mercado Tá hoje. chegando. Então é uma educação que está acontecendo é. ainda pra isso gente aí. aí, até mesmo em paladares, em formas de preparo, né? É isso aí. Tem o café pra você levar pra casa. E tem outra coisa, Jura, o que mais que tem lá? Temos a confeitaria Vó Flauzina. Os que, inclusive, eu vou doces passar da aqui, confeitaria ó, Vó Flauzina. Hoje a faz gente um pré-aqui, trouxe Bruno. da confeitaria Vó Flauzina, que é o nosso outro patrocinador, que é quem fornece todos os doces do Café Combina lá. A gente trouxe uma cheesecake de frutas vermelhas para o Olha nosso que lindo, convidado. Tem aqui, ó. E você sabe que eu falo que eu nasci há 10 mil anos atrás, porque uma das coisas que eu trabalhei na vida foi como um chefe de cozinha. É mesmo? Olha a responsa, Ju, olha a responsa. Olha a Ju. responsa, Ju. Só pra pôr um pânico em você, Ju. Mas imagina, a cara já tá linda. Mas eu acho que você vai gostar. Seja sincero, hein, por favor. Olha lá. Pode deixar, sincero, sem pressão. Muito bem. Aí, enquanto o Jura vai passando o cafezinho pra gente, vamos retomar sobre políticas públicas para a causa negra. Isso, como me aproximou, né, Isso. da causa. Eu falo assim, é muito difícil, porque a causa negra é uma causa que tá aí há muitos anos, né? As pessoas falam, o que você tem a ver com isso? Gente, sou filho de negros, tá? Uhum. E para mim eram coisas que eu não... Como eu sempre trabalhei, o meu primeiro passo foi mulher e sempre vi isso. Chega uma hora que o próprio entendimento da vida vai mostrando, né? Então são movimentos que mexem com muitas pessoas, a maior parte da população, né? E que a gente fala assim de seccionalidade, né? O que é uma seccionalidade? Então a gente tem uma questão, por exemplo, muito forte de mulheres que sofrem, né, na sociedade violência, né? Se essa mulher é uma mulher preta, essa violência é maior. Se ela é uma mulher preta pobre, a violência ela é maior. Aí se ela é uma mulher preta pobre trans, entendeu? Isso vai aumentando. Sim, as escalas. Você falou de mulher preta, pobre, trans. Isso me lembrou do que aconteceu recentemente, que foi a Lineker ganhando todos os prêmios lá no Multishow. Sim, que eu acho isso um passo incrível. É mostrar que tirar essa visão marginal, né? De que a trans ou travesti, ela tem a sociedade aceita elas somente se for com muita sorte como uma cabeleireira, né? Ou no programa ou no tráfico, muitas vezes também. Né? Mas eu falo assim, né? A gente falou, teve um episódio que a gente falou sobre música, que eu falo que a música me arrepia. Eu estou arrepiado de lembrar do show da Lineker que eu vi aqui em Atibaia. Aquele show que teve ali na... Eu tive lá com a Ju. Eu tive também. Mas que show fantástico. Como que ela... Que artista completa, né? Que artista. A Lineker, ela abriu um espaço, assim, que eu acho muito importante, que é mostrar a outras vertentes, né? Como uma mulher trans, ela pode ser tudo. Sim. Né? Sim. Tirar esse... Temos aí hoje... na política, na música, sim, vários nomes surgindo exatamente para tirar essa coisa de somente... E o legal é que entre os nomes que estão surgindo tem diversidade. Tem diversidade. Diversidade na arte que a pessoa faz mesmo, de poder nas ser quem vertentes, ela é. De poder ser quem ela é. Isso é fantástico. A Lineker fala muito que é o primeiro álbum que ela pôde ser ela, né? Trazer o que ela acredita, do jeito que ela acredita, e tá aí. Ganhou aí em vários quesitos, né? Sim. E mostrando... porque é um trabalho fantástico. Desde que ela surgiu, né? Eu lembro eu conheci a Lineker através de uma entrevista da Trip, né? Que mostrava lá ela... um pouquinho daquele universo muito tímido ainda, né? Ela mais contida, porque a gente sabe de toda a dificuldade que é trazer uma figura de uma travesti para mídia e dessa apresentação. E ela já foi um sucesso. Se eu não me engano, chegaram até a comparar o timbre dela com o Tim Maia, né? Nessa questão de
de potência de voz, e hoje ela poder ser a Lineker, né, ter o Caju aí sendo super reconhecido e ampliando e mostrando que podemos sim, né, viver numa sociedade em que todos têm espaço para todos e trazendo coisas, obras incríveis. Incríveis. O que a Lineker faz ajuda muito a desestigmatizar. Sim. Porque a música que a Lineker faz, a arte que ela faz, é o exato oposto de tudo o que se coloca como possibilidade para uma travesti. Por exemplo, a gente tá aqui com o Chico Buarque, Sim. né, hoje. Sim. Chico Buarque fez Geni e o Zeppelin, Aham. né, e que esse ano a gente colocou na Semana da Diversidade, com a Lineker, inclusive, porque a Lineker fala, tem uma hora que fala, joga pedra na Geni, e a Lineker fala, não joga. Não joga. E explica que o país é o país que mais mata pessoas LGBTs, tudo isso, né? Mas a história da Geni é uma história do Genivaldo. Né? E poucas pessoas, eu achei até incrível que mesmo dentro da comunidade, as pessoas não tinham a leitura disso. Né, que foi uma música criada para a Ópera do Malandro. Você coloca açúcar? Não, eu sou daqueles ruins mesmo, purão. Aqueles que não se confiam em quem toma café sem açúcar. Não, então você não confia em mim, nem jura. E provem, gente, porque o cafezinho, ó, incrível. Valeu, interessante. Jura, obrigado pelo café, ó, feito na hora, olha que privilégio. Né? Com um coador ali de cerâmica, assim, diferentão ali. Sim. No coador é melhor, Júlia? O que será que me quis dizer? Acho que eu prefiro expresso. Ouvi dizer que no coador é mais forte. Dizem que é. Ai. Só pra descontrair, gente. Tem que ter. Eu vou perguntar, ô Abner, o que você acha? Você Eu não assumo esse BO. Só aproveitar que essa pauta veio. Abner, vamos lá. Então, gente, e trazer essa coisa, né, também, eu acho que a gente, muitas brincadeiras, né, aproveitando essa brincadeirinha que a gente fez, muitas brincadeiras linkadas tanto ao negro, ao LGBT, a gente realmente precisa rever. Sim. As pessoas até falam, agora tudo é mimimi. Não, gente, tudo que reforça aquilo pejorativo precisa ser, né? Não quer dizer que você não possa ter um momento de descontração, uma brincadeira, mas saibam, né, onde dosar, né, onde brincar, e as pessoas que recebem também saibam entender, né? Sim. E essa coisa de, não fala, né? Isso é uma grande batalha, né? Porque, falando, por exemplo, da questão negra, né? Que a gente tá falando aqui. Tem muita gente que entende a questão do racismo como mimimi. Sim. Mas é muita gente que... Normalmente a pessoa que entende isso como mimimi é a pessoa que nunca sofreu racismo. Exatamente. Que nunca precisou entender isso. E aí é aquilo que eu falei no começo, que você tem como atuação aproximar as pessoas divergentes para fazê-las entender. Sim. Porque enquanto você polariza e você bate de frente e você briga, você reforça a sensação na pessoa de que aquilo que ela tá pensando tá certo. E é uma cultura incutida na gente, né? Essa é a dificuldade, a gente mudar uma cultura, né? Que viu o boi da carrapeta, que via acabava deixando, olha a cabeleira do Zezé, né? Que acabava tratando de uma forma pejorativa, mas os tempos são outros hoje. Né? Eu vou falar uma coisa assim que eu falo. Mamonas Assassinas, né? Quem não sofreu quando eles morreram? Todo mundo. Uma comoção nacional, quase como aconteceu com o Senna. Aproveitando que o Senna tá aí. Muito parecido. Muito parecido, né? E naquele tempo falava-se da loira, da Robocop gay, né? Falava-se tinham músicas super pejorativas e que era entendido como uma brincadeira. O que eu falo assim, hoje cabe? Não mais. Né? Hoje não cabe porque existe muita violência acontecendo. Então, eu falo assim, o Bruno sabe, eu já trabalhei num bar como gerente de bar e
Quando Conheci ele no bar, conheci no inclusive. bar, Vamos abrir um parênteses para mais uma brincadeirinha. Nunca fez tanto sentido aquela frase, nunca fiz amigos bebendo leite. É isso. primeiro cerveja. É isso aí. E quando eu colocava uma banda, a banda tava lá, começava o Mamonas Assassinas, eu falava, ai meu Deus, tomara que não venha Robocop gay. Sabe? Sim. Mesmo porque eu sou uma pessoa gay, tô lá à frente, pra mim não me importa, gente. Isso pra mim é muito bem resolvido. Mas outras pessoas podem se sentir, Sim. né? Isso é uma coisa que, pra quem faz arte, é algo que você sempre tem que pensar, né? Porque por mais que seja uma coisa que venha de outros tempos, Sim. que de repente, claro, nada... Vamos citar esse exemplo dos Mamonas Assassinas. Nada te impede de continuar admirando os Mamonas. O que eles fizeram na época deles era da época deles. Sim, e tem né? outras músicas, né? Tem outras músicas também, e tudo bem, e passou. E aí é sempre o saber dosar, né? O que eu vou trazer do Mamonas Assassinas, o que é que eu não vou trazer? Será que tem alguma, sei lá, algum momento em que eu possa até trazer o Robocop gay? Talvez, não sei. Sim. Depende, eu acho que cada momento é um momento, cada coisa é uma coisa. Eu imaginava, ficou imaginando assim a cara da banda tocando Robocop gay ou na frente Olhando, tipo, dele. aquela cara assim de... Sim. Sabe? Mas também foi abrir espaço, porque eu tenho Sim. certeza que hoje esse grupo, ele quando vai cantar, ele pensa nisso, né? Então eu poderia já chegar lá, é porque vocês estão... Não, né? Às vezes, eu falo muitas vezes, é tão cultural na gente, é tão incutido na gente essa questão do preconceito, do machismo, né? Todas essas vertentes que a gente tá aí lutando tanto, que as pessoas muitas vezes elas nem sabem que estão sendo... Exatamente. Né? Precisa ter um olhar de uma outra pessoa, ó, meu amigo, não é por aí, sabe? Às vezes as pessoas postam memes referentes à eleição americana e elas quase são presas. É. Você sabia disso? Eu tô sabendo, olha, você já pensou? O que é uma interpretação errada, gente? Isso daqui dá uma cadeia. É isso. Então tudo na Acho vida, que é como dar essa questão, né? Tudo na vida tem dois olhares, né? Uhum. Tem gente que entendeu que era uma brincadeira Sim. e tem gente que não, que quase prendeu a moça. Pois Quase foi presa. Ainda bem que não foi. Assim, o Irrelefante continua, senão ele estaria sem diretora nesse momento. Eu não vou falar que essa pessoa é a Rosana, até porque eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes em episódios E anteriores. é isso que ele falou, né? Aconteceu ali, ela viu que aquilo era um ponto que algumas pessoas se sensibilizavam com aquilo e... É muito acabou, difícil, a internet é uma coisa muito difícil, né, gente? É. Porque, assim, é um lugar de covarde, né? Porque Ai. todo mundo sabe atacar na internet e tal, sabe falar, dar bedelho, as pessoas não entendem contexto de nada, coloca o achismo em cima de tudo, eu acho. Dificilmente a pessoa vai ver alguma notícia e vai atrás do contexto da notícia para poder falar alguma coisa, né? E aí acontece casos como esse, né? Uma brincadeira quase leva à prisão, né? Só reforçando. Só reforçando, né? Mas aí a gente vai aprendendo, né? Aqui já estamos falando, né, para as pessoas, olha, dá uma interpretadinha nas coisas antes de tomar, fazer comentários ferro e fogo, né? Tá difícil viver. E eu acho que também é uma fase de, graças a Deus, mudança, né? Toda vez que você tem uma fase de mudança, você tem que ir aprendendo a lidar com a mudança, né? E eu acho que em algum momento a gente vai chegar em um lugar bem melhor também. Eu acho, porque crescer dói, né? Eu falo sempre isso. Ah, dói. Nossa. Mesmo no desenvolvimento do ser humano, a gente sabe que é dolorido quando a criança tá em fase. Você vai ver isso, o pai novo, da criança tá crescendo, dói, porque crescer dói, gente. E a gente precisa passar por acolher essas dores, entender por que dói, né? Mais do que passar pela dor, é entender por que está doendo para sanar essa Sim. dor, senão é uma coisa paliativa. A gente vai sanar aqui, achar que sanou aqui, e lá na frente essa maré tá maior, né? Então a gente vai conversando, vai acolhendo e vai desmistificando bastante coisa. Isso é muito legal. Atílio, que legal que tá sendo esse papo, cara. Muito bom.
Mas... Agora eu vou te contar um negócio. Não sei se você sabe, mas a gente sempre faz aqui um game com os nossos convidados. Olá, vamos. O game, mas aí é que tá. O game que a gente faz normalmente ele tem pontuação, é um desafio e tal. A gente falou, não, hoje a gente vai falar sobre políticas públicas, são Vamos assuntos lá. muito importantes. Então, a gente não vai capitalizar a competição em cima disso. Tá bom. É Então nós vamos game fazer um de ação. negócio diferente. Vamos ao nosso game de hoje, que é o nosso caleidoscópio de palavra. Eu tenho aqui alguns cards com palavrinhas. Eu vou botar aqui na mesa. E eu vou pedir para você juntar palavras. Vamos lá. Qual é a intenção aqui? Sabe o caleidoscópio? Que você vai girando, Ele vai formando figura. ele vai formando figuras e tal. Aqui a gente vai usar as palavras para formar termos. Termos que eu acredito que podem ser a chave para criar boas políticas públicas. Ou que podem ser a chave, vamos dizer assim, ou que podem ser a função de uma política pública, Tá, né? vamos lá. Então eu vou colocar essas palavrinhas aqui. E às vezes não precisa ser tipo, formou a frase com as duas palavras, mas duas palavras que você sente Sim. que consegue gerar um pensamento que conecta as duas. Ó, já gostei do relevar ali, vamos pôr... Deixa só aqui, ó. Eu vou botar todas aí. Então nós temos aqui alguns verbos. Você fica à vontade para comer a hora que você quiser. Inclusive mastigue bastante no microfone, porque o Abner adora Parada tratar chata. o som. É, só Som bagunça. de mastigação. Já ouviu o Você pratinho fa- aqui, ó, né? Não. Aí Aí ele fala, você "Não, ele pega adora e faz isso tratar." aqui, Não, ó. vai. Adora. Ele fica radiante, né, Abner? Ele adora. Temos aqui destruir, eliminar. Quem vem aqui fala, meu Deus, o que ele está tramando. Não, mas tudo faz sentido. Tudo fará sentido em algum momento. Só um adendo aí. É. Não precisa pôr isso aí na... Mas minha mãe odiava os mamonas porque eles zoavam os nordestinos. Minha mãe é nordestina. Tem bastante Naquela coisa. época, minha mãe Né? tem até uma música. Sim, mas eu acho que quem era alvo da brincadeira nunca gostou de verdade, né? Quem Podia, ri- no máximo, não se importar. Mas gostar é difícil, né? Eu falo assim, Você- qual é o termômetro de uma brincadeira como Oi? essa? Quem tá rindo disso? Peraí, então né? tá errado isso aqui. E aí, Sim, se- é o quem tá rindo, é né? o quem tá rindo, né? Porque às vezes a pessoa tá até ali disfarçando, aquele sorrisinho amarelo, mas por dentro a pessoa tá, né? Quero ir embora. Se sentindo não pertencente àquele local, né? Também é uma questão, essa questão de pessoas nordestinas, né? E tudo isso vai se somando, infelizmente. Vamos lá. Aí Olha lá, agora. temos palavrinhas interessantes aí, hein? Agora eu junto tudo, jogo pra cima e faço sorteio da Xuxa. Ah, pode ser, se você quiser. Aí vai ficar mais difícil pra você falar sobre o tema. Mas vamos lá. reforçar alguma coisa, já Vai que você joga, faz o sorteio da Xuxa e cai um eliminar e cuidade. Como é que Aí você vai você explicar um reconecta. negócio desse? Ó, vamos assim começar com destruir, Ó, né? Que é uma questão. começou destruindo tudo já, esse cara. Vamos destruir tolerância, Nossa, isso... né? Vamos destruir os privilégios, Vamos destruir isso. Ó, uma destruição aqui. né? Vamos assim, então vamos destruir para construir, né? Aham, sim. Vamos construir. Eu acho que vou pôr aqui construir cultura, porque eu que trabalhei muito na área social, eu acho que a cultura ela é uma ferramenta importantíssima que a gente consegue atingir a todo mundo, né? A cultura, se ela é utilizada como uma ferramenta de conscientização, ela pode chegar em locais aí incríveis. Então vamos construir Sim. cultura. Infelizmente, a gente vê que existem segmentos da sociedade que tentam a todo custo convencer que a cultura não tem utilidade alguma. Não é verdade? E por quê, né? Interessa a quem, né? Então, exato. Aí a gente vai falar, tem aqui interesse? Não, vamos deixar assim. Então vamos lá, cultura, vamos falar sobre equidade, vamos falar sobre aprendizado, né? Vamos falar sobre valorizar, Ó, né? esse assunto. Vamos falar sobre mudar. Olha como é Olha quanta incrível. coisa.
Vamos falar sobre garantir, porque é uma forma de se garantir, né, o acesso, de se garantir pertencimento. É um local que acolhe, né, a cultura ela acolhe diversas tribos, diversos olhares. Vamos lá, tô terminando, hein? Eliminar. Vamos por aqui, destruir, eliminar, né? Que a gente precisa contra privilégios e intolerância. Bom, agora me sobrou aqui, revelar, distribuição, regulação, reestruturação. Vamos montar uma narrativa em cima de tudo Vamos. isso. Que loucura. Se a gente vem aqui na parte do construir cultura, que acho que vem muito nessa ideia de não pensar que não é só diversão e história, vai muito além disso. Vai né? muito além disso. Vai. Né? Eu Acho falo, que fica... eu falo assim, as pessoas não sabem, às vezes, muitas pessoas não sabem, na verdade, como que é feito, né? Então, quando a pessoa, o artista ou o fazedor de cultura participa de um edital, ter que responder aquele edital falando qual é o objetivo do seu projeto, a quem que ele atinge, o porquê que ele existe, então tem uma concepção. Né, eu acho assim, eu tava conversando com uma amiga, ela falou que ela foi num evento de cultura e que era uma sala e que ela entrou na sala, tinha apenas um fósforo e um palito. Ela falou assim, uma sala inteira para um fósforo e um palito? Aí eu falei, mas qual que era, né? Qual era o contexto? Né? Quem era o artista, né? Então a gente às vezes não se prepara para ir ver uma exposição. Demais, né? Muito. Não sabe o que tá esperando. Não sabe quem é o artista, o que ele faz, né? Por que aquela obra está ali, né? E aí, se a gente passar, né, aqui a palavra revelar, né? Essa questão de quem é esse artista, ou essas concepções dele como são feitas, talvez a gente consiga trabalhar mais essa questão da cultura no nosso país. Porque a cultura no nosso país é trabalhada por minorias. Né? É verdade. Essa cultura que a gente fala, essa cultura que engrandece, essa cultura que traz a história, são esses povos de minoria que ficam aí lutando e resgatando a história do nosso país, lutando, né? Pra colocar aí e explicar por que existe cota, né? O mimimi da cota. Nossa, isso ó. Tá aqui, ó. Tá em amarelo. Como você avalia o impacto da lei de cotas nas universidades? Né? Então, Era uma pergunta que tava na pauta. você sabe que Puxa muito a conversa disso, né? teve um projeto agora, Aldir Blanc, que eu fui contemplado e que eu fui contemplado pela cota. Uhum. Né? A cota me ajudou a atingir a pontuação. E aí uma pessoa, muito querida, inclusive, olhou pra mim e falou assim, ai, você tirou o meu lugar. Porque se você não tivesse colocado cota, eu teria sido contemplado. Aí eu olhei pra cara da pessoa, ó como eu não sou tão bonzinho. Olhei pra cara dela e falei assim, escreva melhor. Aí passou. E eu não entendi o que ela tava falando naquele dia. Depois que saiu a classificação, não sei o que, eu leio, não, eu falei, eu entendi. E aí a gente tava numa reunião e eu olhei pra cara dela e falei assim, meu bem, por que você não colocou cota no seu projeto? Se você tem esse cabelinho crespo, tem uma cor, né? E com certeza descende de pessoas pretas, né? Negras, né? Aí ela ficou, eu não sei, eu fiquei com vergonha. Aí a minha resposta saiu assim, sabe por que cota existe? Cota é uma retratação histórica e a gente tem que usar todas elas. Então, no próximo, coloque a sua cota. Essa vergonha que ela sentiu, puxa disso também, né? Né? Olha como a cota é importante até mesmo para derrubar essa vergonha. Sim, e porque realmente se a gente for parar para pensar, quem tem acesso às melhores escolas, quem tem acesso às condições de escola que eu falo, muitas vezes acontece do município ter bolsas de estudo para colégios particulares e as pessoas que não têm condições não conseguem acessar porque tem que pagar R$2.000 de material. Pois sabe? E quem que utiliza essa bolsa? Essa é a pergunta. Pois é. Deixar aqui no ar. Entendeu? Então, quem que utiliza? Sim. Não, e hoje você fala, por exemplo, além de bolsa, vai para além de bolsa. Você tem hoje universidade pública, Sim. gratuita.
Vai lá numa universidade pública para você ver a porcentagem de alunos negros ou de outras minorias que tem lá dentro. Exatamente. Porque, embora ela seja gratuita, né? O sistema de acesso hoje é um vestibular. É alguém que desde pequeno não teve acesso à melhor educação, dificilmente vai conseguir passar. Ou pagou aquele cursinho clássico. Ou né, pagou o com um ano cursinho, intensivo, é. fazendo. E às vezes, e normalmente quem consegue acessar também acaba se deparando com outros custos que tem ao você fazer uma universidade. E o pior, pra mim, Bruno, é a pessoa vai lá, eu tenho até amigos que são de periferia e que conseguiram entrar na USP, por exemplo, né, na H, e aí essa pessoa que ninguém viu o histórico que a pessoa levantava cedo, trabalhava e no horário de almoço a pessoa estava estudando e saía no caminho do ônibus, a pessoa estava estudando, chegava em casa, tinha que fazer o bico de motoboy para poder complementar a renda, mas naqueles intervalinhos estava estudando e com muito esforço conseguiu passar, entrou na USP. Essa pessoa vê assim, tá vendo como é possível? Como pobre pode, tem acesso sim, né? Mas é em 1 milhão que vai ter. E olha o tamanho do sacrifício. E o tamanho desse sacrifício de pagar este preço, né? Enquanto a gente vê o outro lado tendo a possibilidade de, não precisa trabalhar, pode se dedicar aos estudos, pode ficar lá numa boa, com certeza no final do processo, o que teve a possibilidade de se dedicar só ao estudo vai atingir o maior número. E se a gente não tiver essas cotas para defender esses espaços, não vai ter. Sim. E aí você chega no que todo mundo fala, que é a tal da meritocracia, né? Sim, aí bate. Que mérito é esse, sabe, né? bate num país tão desigual. Né? Aí teve agora, recentemente, lá na USP, né? Aquela questão do preconceito dos alunos chamando os outros de pobres, né? Como se não fosse o lugar, porque eles não pertencem àquele lugar. Né? E é preciso garantir o acesso. Garantir. Eu sou de uma época, né, que estudei em colégio adventista, depois eu tive que ir para colégio público. Mas na minha época, o colégio público, ele era de um ensino forte. Eu falo isso para as pessoas. Antigamente, na minha época, quando surgiram as escolas particulares, elas surgiram e elas eram assim, a pessoa que estudia para a escola particular, ela não conseguia atingir as notas do colégio da escola pública. Então ela ia para o particular para passar de ano, para não repetir. Pagar para passar. Entendeu? E olha como isso virou hoje. Né, como o nosso ensino foi sucateado, né? Mas por quê? Será que querem mesmo que a população tenha esses acessos? Aí um dia desses eu ouvi alguém falando assim num passar, poxa, e aí as pessoas agora, o pobre tá dentro do avião, né, indo pra Disney, que absurdo, 2024. Que hoje, o pior é que hoje já nem tá tanto mais, né, assim, já esteve mais, e gostaria que estivesse mais ainda. Que fosse mais, tivessem mais acesso, por que umas pessoas podem chegar à Disney e outras não? Né, o que diferencia você de chegar lá, de poder ir, diferencia. Por que essa surpresa? O filho da minha empregada está pegando, que ótimo. Que bom. Né, que bom, e aí a gente fala assim, já vou para outro ponto, a gente já fala, é um absurdo, mas Paulo Freire tem razão, porque o problema também existe, o oprimido que quer se tornar o opressor. Né? Então, aqueles que a gente mencionou, que veio né, veio da favela, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz quando ele chega lá em cima? Será que ele tem esse olhar ele mantém a essência de onde eu vim e que outros precisam de ajuda para chegar onde eu cheguei? Ou ele se torna diferenciado para ser aceito dentro de um mundo em que ele não fazia parte? E o preço é ele oprimir o outro. Né? Então, cada vez mais, para mim, isso faz sentido. Sabe? E outra coisa que eu falo, a gente romantiza de que uma pessoa preta ou qualquer que seja dessa minoria, quando chega a um lugar de destaque, ele tem que se manter aquilo. Aí ele perde, né? Que foi o que aconteceu agora com dos direitos humanos, né? Será que jogaram a questão tão forte porque ele era um preto? Porque será que se ele fosse um branco,
essa questão do abuso teria sido tão forte como foi no nosso país? Ou será porque ele era o preto que ia mudar a visão e que estava trazendo, virou o salvador da pátria? Porque a gente tem isso. Tá, tem. O brasileiro adora um salvador da pátria. Procura um salvador da pátria, né? Então aquele homem, ele acabou não ferindo só a questão ele acabou ferindo muito a questão da causa preta, negra, exatamente por isso. Era o cara que estava lá para representar e de repente a nossa cultura, que é o homem pode tudo, Uhum. né? Fez com que ele tivesse uma ação errada, tá? Não tô aqui falando que é certo, não tô falando errada, mas que quando a gente fala assim, vai ver num cenário maior, existem falas de pessoas grandes numa conotação de, isso é coisa de homem, Sim, demais. né? Mas aí era o homem preto que tava lá e não tem um ditado que fala, quando não se suja no começo, se suja no final, né? Olha como Felizmente. a gente precisa ter cuidado com essas falas, né? E entender que é uma questão de machismo, né? Do homem se sentir superior e de que ele era o homem que tinha um poder, né? E que indiferente de ser preto, ser branco, ser da cor que for, quando está com esse nível de poder, acha que as pessoas são obrigadas àquilo, né? A atender. E desde que o mundo é assim, né? Dê o poder e aí você solta a pessoa e vê como que ela age. Hora de ver de verdade. Puxando ainda como ele falou da parte de será porque a pessoa é assim que fizeram tão forte? Uma coisa que acontece muito no cinema é quando vão fazer adaptações de desenhos ou coisas assim, que é lá no desenho o personagem era preto e aí a atriz ou o ator que vai fazer no filme é branco. Aí começam a questionar, ou o inverso, assim, né? E falam muito disso, que assim, era branca no desenho e era preto no filme. Aconteceu com a Pequena Sereia. Foi uma comoção, né? E aí, uma coisa que eu vi muita gente levantando, só criticando, por que colocou atriz negra, o desenho é branco, não sei o que. Não tem nada a ver, é pra manter a história, mas aí o pessoal questionando que mas tem muitas obras que inverteram que no desenho era negro, no filme foi branco e ninguém falou nada. Exatamente. Passou batido. Até porque, por exemplo, a gente falou, né, da Pequena Sereia. Ela é um personagem ficcional, né? Sim. Ela pode ser branca, preta, oriental, ela pode ser o que for. Mas vocês viram, não sei se vocês pegaram as crianças pretas vendo a Ariel sendo preta? Sim. Você chegou a ver Nossa, esses esse vídeo vídeos? era Nossa, incrível. me dá até me causa Entendeu? comoção. Olha como é de ver. importante a gente pertencer a algo, né? Olha como parece uma besteira, mas como isso fala diretamente sobre a estima de pessoas, né? De poder ser uma princesa, de poder ser uma sereia, de poder aceitar as características que nós temos, né? Porque o Elza falava, né? Que o Brasil, ele deixa os pretos de cabelos lisos, né? E hoje em dia existem essas questões de tranças, né, de fortalecimento da cultura, trazendo para que o cabelo da pessoa fala sobre a origem, que o cabelo de uma mulher preta é uma coroa, né? E hoje ter aí mães que estão aprendendo a lidar com os cabelos dos filhos, fortalecendo a cultura, a beleza desses cabelos, e fazendo com que a raça possa estar fortalecida. E não que as pessoas tenham vergonha de ter o cabelo enrolado, né? Eu acho que visual, eu que sou uma pessoa que eu mudo muito de visual, você pode ter o visual que você quer. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou filho de japonês com negro, então meu cabelo é enrolado, né? Mas hoje eu estou aqui de cabelo liso, que eu alisei, porque eu queria fazer um outro visual, mas eu quis fazer para compor o visual que eu tenho hoje. Não foi uma coisa que eu fui fazer para mudar, para poder ser aceito pelas pessoas. Ser aceito. Né? Mas isso é uma coisa que eu imagino que na sua infância, por exemplo, você deve ter sofrido com casos de pessoas que... Era liso. Ele mudou depois. Ele mudou da adolescência. Mas a gente sabe que muita gente sofre na infância, né? Sofre, mas assim, o meu vem associado, Bruno, a um tom de pele mais clara.
né? Então as pessoas olham a primeira visão, ele vai olhar o tom da sua pele, né? Se você for retinto, você tá ferrado, porque o retinto vem com aquele cabelo crespo mesmo, né? Agora as pessoas achavam interessante ver uma pessoa com traços orientais, mas que tinha uma cor a mais, né? E aí as pessoas já defendiam, é de Okinawa. Okinawa é onde os japoneses possuem cor. Já vira lúdico. Sabe? claro. E aí ele é mais moreno, mas ele é de japonês. Eu falava, não, é porque a minha mãe é preta, gente. Então, é uma defesa que não precisa, né? É. As pessoas achavam que precisavam te defender Sim. de você ser descendente de preto. E por quê, né? Por quê? Eles mesmos puxaram. Por quê? E por que isso? Né? Porque pra gente sempre foi, né? Agora, se a gente for falar de porque os pretos foram escravos e aí sempre foi colocado numa inferioridade porque vieram aqui pra servir, mas aí depois que acabou a questão da escravidão, vieram os japoneses, vieram os italianos, tudo ocupar espaços, né? Tudo bem, né? Recebendo numa outra forma, mas que também tiveram um cenário no nosso país de servir, né? Os que já estavam aqui e conseguiram romper a questão desse preconceito, né? E emergir numa sociedade, numa raça diferenciada, se a gente for falar na questão da nossa população. Não existe esse preconceito com japoneses, não existe esse preconceito com italianos, não existe alemãos, espanhóis, que são aqui, né, na nossa terra, desde que chegou, e a cultura negra foi a que ficou, né, estigmatizada como... Tem um filme que chama Quanto Vale por Quilo e que retrata algo incrível sobre essa questão, né, de que realmente essas heranças desumanas, né? Porque não tem uma outra forma de falar como se tratava os negros nessa época, vem até os dias de hoje, porque aí o preto pode ser empregada doméstica, ele pode manter esses papéis, né? Fazendo parte, e ainda a gente é obrigado a comparar. É mimimi. É mimimi, gente? Não é nada. Sabe, é mimimi você falar de um povo que sofre, que tá aí há anos tentando ocupar um pequeno espaço e quando ocupa, jogam uma perspectiva de tão grande que a pessoa não atinge, aí isso vira um motivo pra falar, não falei que não ia dar certo? 3 vezes mais trabalho pra chegar lá e ainda quando chega... A gente sempre, mas, seja LGBT, seja mulher ou seja pessoa preta... Cara, mas eu falo uma coisa que eu desde que a Ju ficou grávida, é uma coisa que eu penso. O tamanho do desafio que eu tenho com essa criança de tentar fazê-lo ver as coisas por uma perspectiva diferente. Porque eu falo, né? Eu sempre soube dos meus privilégios, né? Branco, hétero, cis, filho de italiano, né? Sempre soube, Nem não. baixinho, cara. Minto, eu não sabia. Eu aprendi sobre os meus privilégios com a vida. E eu venho de uma criação muito tradicional, da família italiana, aquela coisa e tal. A gente sabe que o italiano, tem muito italiano racista, eu não posso generalizar. Eu vi muita coisa e eu aprendi sobre os meus privilégios com o tempo e sigo no aprendizado. Acho que o aprendizado é contínuo, né? Ninguém tá sujeito a... Aliás, todo mundo tá sujeito a falha, né? Mas o importante é você ter consciência e você aprender. E eu vejo, pra mim, como um grande desafio eu ter um filho branco, descendente de italiano, e que eu possa mostrar pra ele o mundo por uma perspectiva diferente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu vou ter nos próximos anos. Eu e a Ju, nós dois somos muito conscientes a respeito disso. Mas é um negócio que pega com a gente. Um dos assim, trabalhos é cara, esse também, né? A tem que gente ser não vai diferente. conseguir lutar pra sempre, né? Tem que ensinar como faz pra Tem quem que tá ensinar vivo. como Né? faz. Elis cantava, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Mas que É. bom, né? Que vocês já têm o pai e a mãe preocupados com essa questão. Né? A gente não consegue mudar o mundo, a gente é burro velho. Né? Não, e a gente não vai viver pra sempre também, Mas né? a gente tá preparando um novo mundo. Qual é o mundo que você quer que seu filho viva? Né? Ou qual é o mundo que você quer que os seus... Eu não tenho filhos e nem vou ter, mas eu tenho sobrinhos, sabe? E a minha luta é para que eles, quando chegarem à fase adulta, tenham um mundo melhor, sabe? Tem uma sociedade melhor para que eles tenham a oportunidade de querer ser quem eles queiram ser. Né? Se eu falo assim, hoje em dia tem uma brincadeira que fala assim, olha que coisa incrível.
nessa questão da violência contra a mulher, né? A gente estuda feminismo, tudo isso, né? Vai entender um pouco. E hoje existem pessoas que são contra o chá revelação. Entendeu? Porque fala que você tá impondo um gênero na criança, né? Tá, isso é verdade. Mas assim, e aí? Como que lida com isso? Sabe? Como que você não pode? E aí você... Tá, nasceu do sexo masculino, é um menino, e até então hétero cis, mas e aí? Se crescer e não for quando chegar lá, né? Porque não foi esse que é o revelação desafio. Enquanto é igual, né, ou parecido, na minha casa foi um tabu, sabe? Na hora que, opa, desde criança, né? Já tinha os traços, já me entendia como sou até hoje. Só que mesmo vindo de uma família adventista, eu tive a oportunidade de poder ser quem eu é. Mesmo meu pai sendo filho de japonês, vô e vó japoneses, meu pai era uma pessoa muito amorosa. Então ele falava assim pra mim, meu filho, você é meu filho, você sempre vai ter uma casa e eu sempre vou ser o seu pai, nunca vão tirar isso da minha cabeça. Mas quantas pessoas tiveram a oportunidade de sair de uma casa assim, né? Ter a lembrança de ter escutado isso. Isso, sabe? E isso me faz, hoje, ser uma pessoa de uma autoestima bem resolvida, de um ser humano bem resolvido, porque eu tive apoio numa situação muito importante. Mas também a gente precisa se colocar no lugar desses pais. Ninguém sonha em ter um filho gay. Ninguém acorda, eu vou fazer um filho gay. Não, é padrão, né? Não. Ninguém normal, né? Porque a gente tem todo tipo de gente no mundo, né? Porque eu acho que hoje você desejar ter um filho gay é desejar que a criança sofra. Pois é isso que eu ia falar, muito mais por esse é o causa pensamento. disso. Não porque é gay ou não é, que tá certo ou tá errado. É porque a sociedade vai fazer essa pessoa sofrer. O Bruno ou joga isso como um sofrimento pra se desculpar por lutar contra, né? Porque a batalha ela existe pro gay ou pro não gay. É lógico que o gay ele sofre, ele vai ter os desafios maiores, né? Ele vai lidar com um monte de preconceito, mas também tá na minha história isso. Né? E aí é difícil, porque se a gente for ter um papo desses e falar para um pai, né, como acontece hoje essa questão da orientação sobre precisa falar, precisa entrar na escola, ninguém tá querendo doutrinar ninguém, você é gay ou não é gay. A história é falar, você pode ser ou você não pode não ser, você pode ser o que você quiser, né? E aí fala, libere nossas crianças. Eu acho que você pode ser o que você é, porque mas acho que não é a maioria das vezes, nunca é uma questão de escolha, Sim, você é o que você é. Não é. Né? E é muito difícil. Eu acho que muita gente não entende. E imagina, assim, eu falo assim, muita história do patinho feio mesmo, né? Uma criança que tem esses traços, ele cai num meio em que todo mundo é diferente. E aí ela, antes de ter todo o externo, ela tem a questão interna dela. Por que eu sou diferente? Por que o Marquinhos joga bola e eu não gosto de jogar bola? Sabe? Olha quantas coisas que como ser essa criança já lida, e aí quando vai procurar o aconchego da família, a família, não sei, sabe? Acaba ainda mais, pisoteia ainda mais. Então, qual é o adulto que se forma disso? Né? Aí a gente olha hoje essa sociedade que né? Eu já tenho idade, mas quando eu era jovem, vai lutar, vai fazer. Hoje em dia não tem força. Hoje em dia a gente não consegue conversar, porque desliga, né? Antigamente eu tinha problema com uma pessoa, eu tinha que ficar debatendo, porque não tinha telefone, tinha o tete-a-tete. Tava na frente, né? Tinha, só desligar o celular. Então isso trabalhava o quê? Trabalhava a questão de tolerância, de se pôr no lugar do outro. Hoje em dia a pessoa tá falando, você desliga. Você não quer saber. Você desliga a chamada, você ignora. desliga o telefone. Não quero mais. Não quero mais e acabou. Mas e aí? Aí acontece o quê? Bate o carro né? Atropela o amigo e aí vem a intolerância. Tô sabendo. Ó, menino, você tá vendo, né? Até o convidado. Sentiu esse? Gente, vou ter que... Pra você que não tá entendendo nada, esse programa vive em constante risco, porque a Rosana quase foi presa
E no último fim de semana, o Abner foi atropelado em Nós frente ao quase estúdio. perdemos nosso técnico de áudio. Então estamos sob constante ameaça, mas a gente tem sorte, porque as pessoas se recuperam muito rápido. O Abner tá aqui, ele tá meio manco, tá meio cara tentou capenga, bater nele, o meio outro leso tentou da defender. cabeça, mas ele tá aqui Sendo trabalhando, ele não foge É. da raia, não. Desculpa, Abner, foi só uma brincadeira, só pra ser irrelevante. Muito bom. Então, a gente vai construindo, né? Vai começando a olhar o ser humano de diversas formas e entendendo, né? E a gente precisa entender que são questões importantes, porque assim, um outro assunto que eu falo, que eu tenho refletido bastante, é sobre HIV e AIDS, né? Então, estamos hoje, assim, pelo meu trabalho, eu fui conversar num centro onde faz testagens e tal, e conversando com as pessoas, olha, eu tenho HIV, né? Eu tenho HIV e eu tomo medicamento, então hoje o medicamento eu não transmito mais, porque eu faço o controle. Ótimo, né? Nós que vivemos a era do HIV e da AIDS, a gente soube quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram por causa disso. Né? Só que hoje entre aspas, a cura do HIV trouxe uma liberdade sexual para os adolescentes que deixaram de usar camisinhas, esqueceram das ISTs, das DSTs. Que tem todo um outro universo. Sabe? E que daí, Essa educação. olha o que acontece. Por que precisa ter essa educação? Né? Então, assim, tudo bem, o HPV no homem não faz nada, mas para a mulher ele é letal. Né? E aí a gente está falando de uma sociedade que hoje se fala muito na bissexualidade, ou pelo menos nos adolescentes que não tem mais essa coisa, eu sou homem, eu sou mulher, que, né, que transitam aí entre os universos. E aí a gente vai fazer o quê? Esperar Sim. Não, e aí vem toda aquela polêmica que teve sobre a vacinação contra HPV, né? Para as meninas de 14 Isso anos. é saúde pública. Isso é saúde, isso não tem nada a ver com... Sabe? E aí onde a gente vai chegar, né? Então eu acho assim, a gente tem que acompanhar a evolução dos tempos. Não dá para ser mais igual ao tempo moderno, sabe? Que passa e volta, vai. Não, a gente tem que evoluir junto. Né? A gente precisa acompanhar o que está acontecendo e acolher o que está acontecendo, porque infelizmente a nossa criação não existe mais. Não. Os nossos valores que nos foram ensinados são outros. E se o Bruno que tá aí, né, que vai lutar para criar um valor humano, se você não acompanhar essas evoluções, você vai criar o quê? Pois é. Se eu fosse criar o meu filho do jeito que eu fui criado, e nada, e aqui fique claro, não tô criticando minha mãe, tá, mãe? Me assiste. Obrigado, deu certo? Obrigado, tô aqui, ó, deu certo, tá tudo bem. O meu pai também, que já foi, não é uma crítica, mas são outros tempos, não tem como eu querer criar o meu filho do jeito que eu fui criado. Sim. E a gente volta muito, né? Porque assim, a gente fala assim, hoje, essa questão dos pais que entregaram a educação dos seus filhos para os professores, né? Olha como que tá diferente. Eu sou de uma geração e até hoje, a minha mãe tá com... Estamos em 74 anos, minha mãe tem. E se eu estiver na mesa falando, conversando e tal, e ela de repente eu falar alguma coisa que pra ela não foi bacana, ela vai bastar me olhar. E eu vou me silenciar. O olhar de mãe. Entendeu? E a minha avó é a mesma coisa. Minha avó tem 95 anos. E se ela fala não. Pra todos os netos, bisnetos, trinetos, todos. Pode ter 3 anos, pode ter 63, né? Entendeu? Não. Existe isso. Mas só que daí a gente criou os filhos pra não sofrer o que a gente sofreu. Né? Meu filho não vai passar pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu passei. Ó, tá me dando até... E qual lacuna se criou? Né? O que se deixou, né? O que se perdeu em a criança ter tudo? Essa transição de não vai ser do mesmo jeito. Né? Temos aí a mulher do avião agora, que é uma polêmica. É uma polêmica recente. Né? Que aí uma fala, não deu, não vou, eu comprei, é mais caro, eu tenho crise de ansiedade, é o lugar que eu me sinto mais segura. E a outra achou que ia jogar, meu filho, ótimo aluno, nananã, pra ficar
sabe? Gente, a gente alecrim tá se dourado, né? perdendo, sabe? A gente tá se perdendo porque a gente não tá trabalhando questões básicas do ser humano, que é a empatia, que era aquilo que a gente falava de caridade. Caridade só vem no final do ano, porque no resto do ano, danem-se, Isso, né? né? A caridade vem em Natal pra comprar o lugarzinho do céu. Falar, sou uma boa pessoa, até doei, Eu também. É verdade. né? Então, assim, a gente precisa muito se olhar como ser humano. A gente vai precisar fazer isso. Essa questão, graças a Deus, eu falo que eu tenho uma grande boa sorte na minha vida, que é meu trabalho, ele contribui com a vida das pessoas. E isso é a maior boa sorte que eu posso ter na minha vida, né? Aliás, que trabalho, hein, Atílio? Que trabalho. Eu falo que foi uma Coisa missão de importante. vida. A vida me escolheu para isso, né? Eu cheguei aqui, eu imagino, uma pessoa que não tinha experiência de nada, não estudei nada para isso, não, sabe? Foi a vivência me fez. Aham. Né? O dia a dia, a indignação. Eu sou uma pessoa que eu me movo pela indignação. Quando algo me indigna, eu vou buscar como sanar essa minha indignação. Eu acho que você foi muito tocado pela indignação. Isso é um diagnóstico meu. Posso estar falando uma bobagem do mundo. Mas acho que faz sentido que você tenha sido muito tocado pela indignação por você observar, como você disse, que você teve muito apoio na sua infância, na sua adolescência, e que você saiu de repente no mundão lá fora e viu que não era assim. E tem todas. Eu acho que isso deve ter te tocado de uma maneira muito diferente, né? Olha, eu vou falar assim pra vocês. Tudo inicia quando eu entro na prefeitura, né? Então eu entrei para trabalhar por currículo, pela essa história da ONG. Então existia a Coordenadoria da Mulher, que estava iniciando em Bragança Paulista, e eu fui convidado para fazer parte da equipe por essa experiência da ONG. Uma vez lá dentro, a gente vai se desenvolvendo, cara. Sabe, a gente vai vendo as questões, eu que sou muito crítico, né, e tenho sempre essa busca, e se melhorar isso, se melhorar... E hoje, a gente tem uma rede integrada, sabe? Só que entrar no poder público fez o quê? Que eu entendesse como que funcionam esses processos, né? Até quando eu tenho uma ideia de fazer alguma ação para a política pública, eu já tenho a visão de qual é a secretaria que pode me ajudar, se eles têm interesse em fazer isso, se não tem interesse, como que eu vou fazer para gerar esse interesse, né? A gente vai aprendendo a se articular, e eu falo assim, a maior formação e a melhor formação, ela vem da vida, do dia a dia. Né? Então eu fui me formando, eu fui me melhorando, porque nada mais foi do que me melhorar como pessoa. A cada dia, a cada ponto, quebrando olhares que eu tenho, preconceitos que eu tenho. Foi parte do seu próprio processo. Meu próprio, isso e é aí incrível. você extrapolou isso. Isso é incrível, sabe? Eu falo que isso é uma boa sorte incrível, você trabalhar e encontrar o propósito de vida. A gente passa uma vida procurando o propósito, né? E quando a gente tem a boa sorte, eu sempre falava assim, eu quero ser eterno. Né? Eu falava, eu quero ser eterno, cara, eu quero ser eterno. E vai ser, viu, Atílio? E aí eu entendi. Vai ser, porque o legado que você vai deixar... A eternidade é isso. É como você marca na vida da outra pessoa, porque quem te eterniza é a pessoa. Que vai contar, que um dia vai contar pro seu filho, quando tiver lá 20, Sim. 30 anos, um dia eu sentei lá com o tal do Atílio e a gente bateu um papo e esse papo mudou. Olha, é isso. Inclusive o papo tá no YouTube. Tá no YouTube, gente, eternizado. É isso aí. Enquanto existirem as máquinas... Estamos lá, né, mudando. E alguém que vai assistir isso e que de repente vai se identificar e falar, olha, hoje são 11 anos que eu tô nessa área para poder chegar aqui e falar para vocês que eu trabalho com tantas coisas, que eu faço tantas... Mas o primeiro passo para você ter sucesso em onde quer que você queira estar é querer. É verdade. Né? É mudar. E aí a gente faz. Eu falo muito que eu aprendi sobre gênero, que é uma coisa super difícil, né? É difícil. Quando eu fui, imagina, eu fui na Câmara Técnica de Combate à Violência contra a Mulher, no estado de São Paulo. Então você chega lá, você fala assim, bom, quem está lá? Pessoas que já atuam com causa negra, com causa LGBT, com todas essas causas. Né? Então você vai chegar num lugar em que as pessoas estão no mesmo entendimento que você e Um a gente vai ambiente preparado. preparada, né? E a gente vai lá para
colher mais, né? Aham. E eu estava com a minha chefe, a Francine, sentadinho, né? E esse dia, o Bruno me conhece mais, porque eu sempre tive esse jeitão de me vestir, né? Pra quem não tá vendo, bem exótico, né? Eu sou uma pessoa que eu não ligo se é de mulher ou se é de homem, se eu gostei eu uso, né? E aí lembro que eu tava com uma calça, essas que vai até o meio da canela, de estampa de onça, uma camiseta branca, um blazer branco e um colar de madeira, tá? E aí eu tô andando no lugar e de repente 2 mulheres pretas olham pra mim e falam assim: ai, que bonitinho, uma menina trans. Gente. E eu fiquei em choque, eu juro, assim, besta, parado, não tá perplexo, sabe? Pera. Olhando assim, deu um bug na minha cabeça, porque ela me chamou de algo que eu não sou, que eu não me correspondia, que eu não me entendo como, dentro de um lugar que deveria entender, E sabe? ainda falou, Olha, ai, que bonitinha. e olha que palavra que deveria entender, É. né? Até e aí lá eu entendi que ninguém deve nada, né? Mas poderia perguntar. E aí eu entendi o que é você ser tratado de uma forma que você não se enxerga. Nossa, foi uma oportunidade de viver na pele, Na algo pele. que você não imaginava. E aí até eu vou falar, eu mesmo, um homem gay, muitas vezes parava de frente de uma mulher trans e saía o pronome errado, sem querer. Eu não consigo entender essa bomba que sabe, a gente tá lá falando, eu já tive vários eventos que ia ser uma apresentadora LGBT e as pessoas que estavam em volta falando, é uma mulher, trata-se como mulher, fala-se de mulher. As pessoas que estavam envolvidas, preocupados, me chamaram antes para poder eu fazer esse pequeno letramento, né, explicando. Sim. A primeira atitude que a pessoa que me chamou para entender foi lá, ele. É difícil. Entendeu? É difícil. Porque não tá na pele, né? E aí, Reflexão. essa empatia que isso é empatia, quando a gente se põe no lugar e consegue enxergar. Até lá a gente não tem. Mas também não dá pra crucificar quem troca, porque volto a falar, é tão cultural, Sim. sabe? Mas a gente vai aprendendo dia a dia. A gente vai desmistificando e E superando. eu já vi pessoas trans que trocam o próprio pronome, às vezes por sentir que não sei se é esse o termo, mas sentir que não tem o direito de usar esse pronome, alguma coisa assim. Que tá querendo adotar o outro pronome, mas que por ato falho troca o Sim. próprio pronome também. Isso acontece muito. Acontece porque, assim, é uma construção, né? O processo de transição de uma mulher trans é uma construção, ele não acontece do dia pra noite. Né? Eles são vivências, tem muitas mulheres trans que falam que trans é um movimento, não é só você mudar a sua aparência. Não, né? você muda tudo. Muda tudo, muda o enxergar, como você se expressa no mundo. E tem uma como você coisa se que eu enxerga no falo, né? Que você conhece a Nenê Alton, do Death of Days? mundo. Não. Que ela era o Nenê Alton, né? E ela fez a transição durante a pandemia. Ela concluiu a transição dela. Diferente. Mas é uma coisa que para o grande público da banda era algo que as pessoas não imaginavam que poderia acontecer. E aconteceu. E é tão gratificante ver quando isso acontece, porque a Nenê, ela sempre foi das bandas underground, eu tô nesse meio também, com a minha banda, tal, com isso. Quando a Nenê era o Nenê, ele era triste, depressivo, olhava muito pra dentro, O apático. apático, era, né? Talvez isso tenha ajudado para escrever algumas letras que falam muito sobre dores, sobre letras maravilhosas que o Nenê tinha. E que de repente, quando ele virou a Nenê, ele parece outra pessoa. É uma pessoa alegre, pra cima, que continua fazendo a mesma coisa, que tem a mesma banda, que canta as mesmas músicas de dor que escreveu no passado, mas canta até mesmo
com uma expressão diferente, de Conseguiu uma forma ser. diferente. Conseguiu ser, exatamente. Eu acho que é isso. Isso é muito gratificante e é um exemplo que eu sempre falo, porque eu vi razoavelmente perto. Não que eu tenha convivido muito com o Nenê e nem com a Nenê. Sim. Nos vimos algumas vezes, mas sempre acompanhei a banda, o artista, que agora é a artista. E eu acompanhei essa transição e eu acho isso gratificante demais e bonito demais. A cultura tem ela é progressista por si só, né? Então ela tem essa questão de quem é desse universo conseguir enxergar de uma forma melhor, né? É mais fácil você classificar a artista, no caso, do que a pessoa. Agora, quando a gente sai do universo cultural e vai para um cidadão comum que não tem o que a arte não libertou, porque é uma libertação, Sim. né? E aí a figura muda, entendeu? Porque tudo que era transgredia a cultura, né? Os artistas estão nesse meio, né? Nessa progressão, trazer coisas novas. Agora a nossa sociedade não. Nossa sociedade está entendendo que é cultura agora. Né? Tá começando não, eu vou bem generalista, tá? Eu tô sendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque a cultura sempre foi trabalhada, mas o acesso à cultura, acho que é uma expressão melhor, ele tá se dando agora para uma parte da população em geral. Sim. Né? Quando a gente fala assim de Lei Rouanet, que as pessoas estavam perdendo até a esperança, porque vinha um global, catava a cota e quem não era nada não conseguia utilizar a lei. Uhum. Né? Então, isso vai acontecer, isso vai mudar. Então, a gente precisa entender. Cultura, ela salva e ela é a ferramenta que vai mudar a humanidade. É ela que vai ensinar para toda a sociedade como que trabalha-se há tantos anos com a cultura, mistura tantos povos, tantas pessoas e sempre deu certo. Por que a nossa sociedade não conseguiu? Né? Onde que tá a barreira, né? Onde que tá a trava? E nem vou falar de coisas religiosas aqui. É melhor Pra não. arrumar uma briga. É melhor não. sabe? Tem alguns assuntos que a gente Mas é por quê? desvia e- Porque são pontos que estão dominando o pensar das pessoas, de muitas pessoas. Né? E isso me assusta, porque a gente está voltando para dentro de uma caixa. Né? A gente vê hoje aí, não sou contra, volto a falar, eu cresci dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus familiares são todos, eu não tenho nada contra a instituição e igreja. Eu tenho contra as pessoas que lideram essas igrejas de alguma forma. Entendeu? Minha família é adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja super fechada, mas todos me respeitam. Sabe, imagina, esses dias eu fui visitar minha avó de 95 anos, sentei lá, tomar um cafezinho dela, lá eles tomam cevada, né? Tomando uma cevadinha com a minha avó e minha avó me contando sobre a história de Maria Madalena, que ninguém pode julgar ninguém, que as pessoas podem ser quem elas quiserem, e que uma mulher de 95 anos, Maravilhoso. sabe? E aí a gente olha essas coisas e fala assim, talvez a humanidade tenha Sim. Não é só por época, né? tem Esse jeito, desenvolvimento. sabe? Por quê? Porque precisou nascer o primeiro gay da família, que fui eu, desmistificar o que é, mostrar que eu ia ter uma vida digna do mesmo jeito, e aí mudar um preconceito que já se existia, né? De que, é gay, não vai dar nada, isso daí só vai usar droga, só vai viver na balada, não vai construir nada, não vai ter carreira, sabe? Vai impondo esse monte de coisa que já vem esse peso da sociedade, e quando a gente se depara, será que sente pertencente? Até eu mesmo hoje, tendo uma carreira, graças a Deus, bem estabelecida, com um reconhecimento, mas será que eu me sinto pertencente? Né? Ou a minha indignação me faz pertencer? Aonde tá? Cara, É, travei pensando em tudo que você falou. O Rosana também travou, olha lá. Igual aquele dia do Você não acorda. Não, não dorme. A gente não sabia, Tílio. não, Você já parou pra pensar que a gente não dorme? A gente só acorda. pois é. Você consegue lembrar qual é o momento que você dorme à noite? Não. Não.
Mas você lembra todo dia quando você acorda. Você imagina, eu soltei essa frase do nada, sem qualquer expectativa, Travou só pra aqui outro dia. completar o assunto, Mas a e gente- todo mundo ficou quieto. Só que a dele é muito mais importante e séria do que a nossa. Imagina. Verdade. Imagina. Estamos crescendo Olha, no o humor, ele é uma linguagem incrível de se conversar com as pessoas. Obrigado. Porque ele dá aberturas que um papo sério não dá. É verdade. Mas o humor ele tem que ser usado da forma certa Ah, também. sim. Ah, né? sim. Tem Mas tudo- aí estamos falando de duas pessoas que eu sei que utilizam bem, né? Ah, e que que bom. levam de uma forma. E que tem que ser. A gente Duas, ou três, ou quatro. É, uma equipe Uma vez. toda. Mais ou menos, não sei, não sei. A vingança. E aí, Exatamente. entendeu? E aí a gente vai tocando. Eu falo assim, essas são as coisas que valem a pena, né? A gente refletir como a gente pode contribuir, como que a gente pode mudar. E contribuir muitas vezes não é interferir, né? Porque eu falo assim, imagina você ver uma pessoa passando extrema necessidade e aí você ter que... Não pode ajudar, você não consegue, você vai se frustrando. Né? Então eu que, por exemplo, trabalhei bastante com o atendimento de mulheres vítimas de violência. Minha vontade era levar para minha casa todas elas, É um desafio, né? sabe? Aquela vontade de resolver o mundo sozinho. E a sanidade mental aonde fica? Porque eu precisei me transformar numa pessoa mais fria para poder me deparar com esse tipo de situação e não interferir na minha vida. E poder agir também. E porque poder é agir. com frieza que você age. Senão você se torna doente, frustrado. Porque sempre vai ter barreira, sempre a gente não vai conseguir. A gente luta pra conseguir. Mas o não, ele é explícito na vida da gente. Ele já é pronto, né? A primeira coisa que a gente ouve é não. Já tá lá. E aí você luta pra ir transformando e vai lutando pro sim diariamente. Né, pro sim da gente, principalmente. Eu acho que de tudo isso das conversas que a gente teve, pra mim o mais importante é deixar que somos nós. A gente muda o mundo. Quando a gente quer. Então eu já falei pra todo mundo aqui, né? A gente já conversou. Eu comecei sem saber nada. O que eu tinha era apenas uma boa vontade. Sim. E a vontade foi me formando, foi me ensinando, foi me desenvolvendo, foi me melhorando como pessoa, foi me melhorando como profissional, né? Então, assim, ter o último fórum lá da mulher que a gente fez, veio Fabiola Sucasas Covas Negrão, que é do Ministério Público e hoje é uma sumidade sobre violência contra a mulher. Elza Paulina, que foi chefe de segurança da cidade de São Paulo, que trabalhou com o projeto Guardiã da cidade de São Paulo, melhorou, evoluiu o projeto. A Fernanda Furukawa, juíza de socorro, que lida também com questões da mulher. Promotor de Bragança Paulista, o Rogério Filócomo, que cuida da causa da mulher da cidade de Bragança Paulista. Trazer todas essas pessoas para um espaço para falar sobre a questão da violência, com pessoas incríveis, através de um convite de uma pessoa como eu, da sociedade civil, que não militou nem um promotor, que não militou nem nada disso, mas que num pedido acabaram atendendo porque entendem a grande necessidade disso acontecer. Né? Eu falei que na sexta-feira eu fui dar uma palestra na escola do Ministério Público, eu tava brincando com meus amigos. Era assim, era promotor, era juiz, era não sei o quê, e eu. Olha que demais. Sabe? Né? Mas é isso. Por quê? Porque eu não me minimizo perante essas pessoas, muito pelo contrário, são inspirações. Cada um desses nomes que eu falei são inspiração de uma forma. Então, quem alimenta o meu conhecer, quem me incentiva a querer mais, quem me mostra que é possível conquistar. Olha onde estamos, vamos lá, feliz, isso aí. Né? E aí eu falo, qualquer pessoa, gente, não espere títulos, não espere, tenha só vontade. Qualquer pessoa pode mudar a vida de outro. Eu falo, muda, se eu mudo a minha casa, eu mudo a minha rua, eu mudo o meu bairro, eu mudo minha cidade, e assim a gente vai... A mudança começa por nós. Por nós, e não precisa mudar o mundo. Se eu entender que eu me mudando, a minha mudança vai contribuir com o outro, quando a gente vê, hoje, né, depois de 11 anos que eu olho para trás, eu falo, e caraca, eu só fui entender isso porque eu precisei fazer um currículo.
E aí quando eu comecei a colocar, fiz isso, não sei o quê, fiz isso, não sei o quê, consegui isso, não sei o quê, consegui nananana. Porque a gente tem que valorizar o que a gente faz também, gente, sem modéstia. Sim, claro. Né? Opa. Eu acho que a gente não pode ser soberbo, mas entender e valorizar a história que a gente constrói, isso faz parte da história da gente. Mas todo mundo, gente, independente de quem você é, se tem formação, se não tem formação, dê o primeiro passo. E aí o resto a gente conquista no caminho. A gente vai descobrindo e vai aprendendo. Senão a gente constrói um sonho muito difícil. Imagina, para eu fazer algo, eu vou precisar me formar, me tornar um psicólogo. E aí depois eu tenho que fazer uma pós-graduação em gestão pública, porque depois eu estudo uma psicanálise para alinhar tudo isso. Aí eu tô pronto para ajudar o outro. 20 anos consegui. Olha só, e aí você não sabe nem se a pessoa vai viver até lá? E provavelmente você vai estudar tudo isso e você vai ter uma base teórica imensa e ainda assim não estará pronto, porque a vivência é o que vai te preparar. A vivência é quem faz o Ver qual profissional. secretaria tem que ir atrás, quem que você pode conversar, quem não sei o quê, que comunicação usar. Como senta, imagina, a gente mora numa cidade, gente, de interior. Né? Em que, né, eu falo que é Tieta do Agreste. Quem leu Tieta do Agreste sabe, é o delegado, é o prefeito e é o bispo, né? O padre, né? E ainda assim a gente vive nessas cidades de interior, né, com essa cultura de café, que já vem né, de coronéis, nananã. É uma sociedade que a gente tem que saber como expressar e como ir transformando. Não adianta chegar falando, eu sou Tostines, estou aqui, sabe? E vim para mudar. Não, mas a gente... Tostines é ótimo. Né? Não, a gente vai mudando o conceito. Eu tenho muita gente que eu do governo, inclusive, porque eu atuo muito próximo, mas que são senhores de, sei lá, 80, 70 anos e que já tem essa bagagem mais fechada, né? E aí eu sento para conversar e vou mostrando, não, mas e se a gente pensar dessa forma? E se a gente entender assim? E se a gente entender assado? E aí a pessoa vai amolecendo, falando, é uma forma de pensar, né? Que nem eu, por exemplo, para ilustrar a questão do banheiro para mulher trans. Peguei uma pessoa de muita idade que não conseguia entender de jeito nenhum. Aí eu falei assim, tá, vamos conversar então sobre o banheiro de mulher trans. Me fala como que é um banheiro feminino. Banheiro feminino é assim, tem várias portinhas, né? Aí as portas fecham, aí tem a pia na frente e sai. Eu falei, então me fala agora, qual que é o problema de uma mulher trans usar o banheiro feminino? Não é que a mulher não senta não entra no banheiro e tá lá sentada com as pernas expostas, né? E em qualquer banheiro feminino, né? Então qual que é o problema se a mulher trans vai entrar no banheiro, fechar a portinha, usar o banheiro, sair da... Qual que é a polêmica? Sabe? Qual que é o problema? Agora, se tem que usar o banheiro masculino, aí você imagina, você tá no mictório, vira uma mulher, sabe, parar do seu lado. Sabe, isso pra mim é horroroso. É constrangedor pra mulher trans que tá usando um local que ela não se identifica e pro homem que tá usando aquele banheiro. Para pensar, a gente não pensa nisso, né? O banheiro masculino é o que tem a exposição, né? A área aberta. Entendeu? E é, entre aspas, tá? Porque vamos falar que existem vários tipos de sexualidade, mas o objeto de desejo tá no banheiro masculino e não no feminino, normalmente. Né? E então pra mim é uma discussão besta. Existe uma fala, cria o terceiro banheiro. Não pode, isso precisa segregar, gente. A gente tem que incluir, entender como funciona. É verdade. Um homem trans não vai usar mictório. Entendeu? Não vai usar a parte do banheiro que tenha o reservado, porque ele não vai se expor dessa forma. Nossa sociedade não está nem preparada para isso, mas tem que estar preparada para acolher na necessidade de hoje, que é utilizar o banheiro masculino ou o banheiro feminino. Sim. E a gente vai ter que pensar. Aí essa pessoa falou assim,
vou sair daqui que você tá fazendo eu mudar de ideia. Ai, que bom. Sabe? Um sinal aqui. Tá Mas bom, é- sai, mas Você pensa. pensa, Vai né? pensando Vai pra pensando, casa. a semente tá plantada. Uma hora. Esse desafio também que tem a pessoa que não sabe e a pessoa que não quer mudar, né? Não quer mudar, É, porque é resistente, Não quer, né? porque às vezes não tá preparado pra mudar. Ou também. né? Porque assim, existe o outro lado. Poderia ser aquela pessoa que já chega assim, seu ignorante, você não sei o quê, você machista, acabou a relação. É. Né? Mas pelo menos eu consegui fazer com que essa pessoa refletisse sobre. Pensasse um pouco mais Verdade. sobre a situação, né? Né? Então eu falo, planta a semente. Sabe, a semente bacana, Legal. tá? Porque eu acho que o pé na porta, ele também é útil, tá? Não vou Em falar alguns que não. momentos, Tem o né? seu Em alguns momentos o pé na porta ele tem que ser, né? Mas em outros momentos ele cria uma distância tão grande que, sabe, faz com que as coisas... Não faz com que as coisas não aconteçam, mas faz com que as coisas aconteçam de forma mais demoradas, né? Porque daí se eu perder esse aliado aqui, eu vou ter que ir atrás de um outro ali na frente para chegar no mesmo caminho. É. Né? Então, assim, não querem ouvir? Não querem ouvir, nada de minoria. Tá? Não querem ouvir, o governo não quer ouvir, porque normalmente vai trabalhar para a massa. E quem é a massa? Aqui, né? Quantas pessoas... Vamos voltar aí a visão de eleição, né? Que é o que de presidencial, que mostra exatamente como que é o local que a gente vive e pensa. Qual foi a porcentagem que deu aqui em Bragança Paulista? Rapaz. Então isso mostra a dificuldade que a gente vai ter de levar pautas como essas para dentro de um governo. A dificuldade tá aí. Não é impossível, mas é muito Não difícil. é impossível, Tem que porque ser a gente feito, está tem que fazendo. trabalhar. Tá? Né? Mas está mudando essa cultura de inimigos até o fim. Não é inimigos. Não pode ser. Não pode ser, sabe? Eu acho que se a gente não consegue dialogar, eu sou a pessoa que quem olha pra mim fala assim, o Atílio, ou se você é de esquerda, vai falar, o Atílio é chaveirinho da direita. Mas se a direita me olha, fala assim, o Atílio é esquerdista. Pra caramba. E eu fico no meio, eu falo pra vocês, eu não sou nada, eu estou. Sabe, hoje eu estou num partido, eu faço parte de um partido de direita, porque é o partido que comanda a cidade. E se eu não souber, não estiver lá dentro fazendo esse papel de abrir caminho, nunca vai ter, porque dificilmente nessas cidades um partido de esquerda vai tomar poder. É verdade. E aí eu vou ter que esperar até surgir o poder para poder a esquerda fazer alguma coisa? Não, gente. O trabalho tem que ser contínuo. A polarização atrapalha muito. Atrapalha muito, sabe? Cria uma ponte que é difícil de reconstruir. Enquanto você fica polarizado ou para um lado ou para outro, você não age. Sim. É preciso escutar. Eu aprendi isso com a Fabíola Sucasas. Escute o que estão falando, né? Entenda o que estão falando. Acolha. Mesmo aqueles que não estão indo de acordo. Aconteceu uma situação em Bragança. A maior dificuldade de uma mulher que sofre violência é entender que ela está em violência. Tá? Ou ir, depois disso, se fortalecer para não voltar para a violência. E aí, em Bragança, a gente já tinha todas as secretarias trabalhando, o GCM, Delegacia da Mulher, tudo funcionando, mas a gente não tinha atendimento psicológico. E aí a Santa Casa fez um acordo com a prefeitura de que ia fornecer atendimento psicológico, mas para a mulher ter acesso, ela tinha que entrar pela Santa Casa. Ou seja, tirava-se essas mulheres que eram atendidas pelo projeto Guardia Maria da Penha. Fui lá, descobri que ia ter uma reunião, entrei na reunião e falei, precisa do atendimento psicológico para fortalecer essas mulheres, né? Porque elas precisam entender que elas estão em violência. Não tem. Não tem? Então tá bom, não tem, a gente vai continuar agindo. Não. No dia seguinte, o cara ligou para mim, olha, já que você falou, a gente vai liberar. Quantas mulheres são? No projeto era atendido 35 mulheres. Preciso de 35 vagas. Então tá liberado. Fui na Secretaria de Educação, de Saúde, aprendi, fui lá observar como que iam incluir, aonde que era, como que era o sistema, fiz tudo isso. Incluímos as 32, a Secretaria ligou para as 32 mulheres, marcou os atendimentos,
foram 2. Aí o cara ligou e falou assim: Atílio, não foi você que falou tanto da necessidade desses atendimentos e que nananana, e aí a gente abriu, refiz ataque, tá tudo ok, e aí foram 2 pessoas. Aí eu falei assim, mas por que elas não foram? Elas tinham dinheiro? Elas podiam faltar no trabalho? O que fez que essas mulheres não chegassem lá? E aí foi revisto. Quais eram as dificuldades do acesso ao serviço? Você disse que tava lá, mas é outra história, né? Mas eu poderia falar, é verdade. É verdade, né? Não desiste aí. Deixa pra lá, né? Não quer, então deixa. Não quer, não deixa. Deixa pra lá. Não, mas a gente precisava entender que, sabe? Não é só oferecer o serviço. A gente precisa entender quem vai acessar esse serviço, como ele vai acessar, a quem vai garantir. Senão a gente não constrói nada. É importante, é a parte importante de você não se rotular, né? Não se rotular. Você é de direita ou de esquerda? Eu sou a parte que age, eu tô aqui, eu tô no meio. Eu sou o que tá agora. O que tá agora? Aqui, O que tá agora? eu tô aqui fazendo o que é preciso. O que é preciso. E assim, aí eu sempre transitei muito bem entre os partidos de Bragança. Né? Apesar dos pesares, eu sempre tive muita conversa boa com a esquerda, muita conversa boa com a extrema-direita, muita conversa boa com o centro. Eu me considero, apesar de fazer parte de um grupo, mas eu me considero uma pessoa totalmente apolítica. Porque eu escuto o que todo mundo está falando. Né? Eu escuto. Em Bragança aconteceu da parada, a gente conseguiu fazer uma ação quase apolítica. Sabe quem foi que fez a cena da política? A esquerda. Em nenhum momento, mesmo sendo o governo, a situação, em nenhum momento a gente falou, a não ser agradecer a administração municipal, porque né, a parada estava na rua, né? Mas em nenhum momento foi usado o microfone para fazer nenhuma fala a deputado, a vereador, a ninguém. Aí, como a gente tem a visão de não silenciar ninguém e tinha em cima do caminhão gente da esquerda, que é uma coisa que não acontecia até então, né? Porque se o governo é da direita, o que a esquerda tá fazendo lá em cima? Foi dado o microfone pra pessoa saudar, a primeira coisa que ela fez foi saudar um deputado da esquerda. E eu fiquei tão triste. Sabe, porque assim, é muito difícil você fazer com que o governo de direita aceite a esquerda lá em cima e dê o microfone na mão. E aí quando eu me senti apunhalado. E não porque era um deputado de esquerda, Não. mas porque era um ato apolítico até então. Que se tornou político. Poderia ser, Sabe, e por uma força, por uma mulher trans, gente. Sabe, então eu acho que assim, a gente precisa entender aonde que a gente tem que ser político. A política é necessária, mas aonde a gente tem que ser? Porque aquele não era o local. Sabe, por causa dessa pessoa, o ato não foi um ato apolítico. Foi um ato político. É verdade. Né? E aí... E acho que aí fica a mensagem, né? E agora, será que no ano que vem vão poder, porque não sou eu? Porque... Né? Graças a Deus eu entrego meu mandato em maio, já fiz a minha contribuição, mas será que a pessoa que vai estar nesse lugar que eu estive vai poder colocar essas pessoas em cima? Uma oportunidade que ainda existe. Pois é, que loucura. E fica então a mensagem, né? Você que tá assistindo com a gente, converse com o coleguinha. Converse Escute, com o coleguinha, escute o coleguinha. Não vire as costas pro coleguinha. Ouvindo a gente cria muita coisa boa. Né? Porque, a falta de ouvir é que... Porque não existe ninguém 100% certo e ninguém 100% errado. Exatamente. Não é preto no branco, assim, ou tá certo ou tá errado, acabou. E não, tudo pode se transformar, né? É. Quantas visões que a gente acha que é certo, a gente acha que é definitivo e a vida vai lá, mostra pra gente que não, e a gente acrescenta um novo olhar e vai nos beneficiando, nos tornando pessoas melhores. Isso acontece todo dia aqui no Irrelefante. A Rosana, cada vez ela vai construindo um novo olhar sobre essas pessoas que aparecem aqui, né, Rosana? A Rosana é ótima, viu, gente? Me acolheu, me ofereceu, me deu cafezinho.
fala mal de mim, porque eu cheguei atrasado, o Júlio chegou atrasado. Foi. Chegou depois do Se não convidado. fosse a Rosana, a gente tava lascado. Rosana é incrível. Obrigado, viu, Rosana, pelo acolhimento incrível. Valeu. É isso aí, Atílio. Então, o que nos resta agora é agradecer por esse papo maravilhoso que a gente Obrigado, teve. viu? Edificante. Rosana, você esperava ter um papo desse nível neste programa? Nunca. Eu perguntei pra Rosana. Peraí, claro, o atropelado surgiu, peraí. Vamos escutar você Não, também, pode não falar, é porque vamos você escutar. tá manco que você tem cota pra falar. Isso aí. Muito bom. Mas ninguém esperava, tá vendo? Então, foi. Boa. Tá vendo? Pra gente é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado. Com um mesmo. papo tão edificante. E pra você que tá assistindo, aproveita. Ficou em dúvida? Volta, assiste de novo. E vamos crescer, né? Vamos melhorar como Com pessoas. certeza. Né? Quando a gente muda o mundo, gente. Jura, você acha que Atílio ganhou o nosso prêmio ou não ganhou o nosso prêmio? Ah, com certeza. Então eu vou ter A que pedir dinâmica pra desse jogo era Rosana construir essa agilizar. conversa Ah, toda. é? Tá aí o prêmio? Posso entregar pra você já? Então Faz vamos isso, lá. faz A isso gente enquanto vai eu pego. entregar pra você o nosso prêmio do Irrelefante. Olha, de quem? eu vou aqui, ó, explicação provar do que tá cheesecake pra falar que não é cenário, não é cenografia, né? Não, é ó. real. Explica sobre o prêmio. É o momento. É o momento. Então, enquanto você saboreia, eu vou explicar sobre o nosso prêmio. Vamos lá. A gente tem um prêmio que a gente dá pra todo mundo aqui Hum. que participa do Irrelefante e que ganha o game contra a gente. Como hoje não teve pontuação, a Tilly vai ganhar pelo conjunto da obra, que é o nosso Oscar de Best Wife. Olha aqui, Ah, gente. ó. Best obrigado. Wife. Meu primeiro Oscar, gente. Esse Oscar, ele vai e volta. A gente sempre fala pro convidado, até o final do programa ele é seu. Mas você não pode levar pra casa, porque senão a Rosana fica brava. Porque, Representativo. aqui, olha, ó. Best Wife, esse é o Oscar que ela ganhou do marido dela, gente. Não é qualquer Obrigado. pessoa que ganha um Oscar de Best Wife, Poxa, fala a verdade. obrigado, viu? Obrigado por esse espaço, por poder vir aqui e falar um pouco de algo tão importante para nossa sociedade no geral, tirando aí as questões políticas, mas falar do ser humano mesmo. E que independente de se é um programa mais ligado ao humor ou não, também precisa ter papos sérios e levar esse tipo de informação para as pessoas, principalmente para... Volta aqui, gente, todo mundo pode contribuir. Essas ações são diárias, né? Então, para você que só ajuda no Natal, né? Ou para você que acha que contribuir só com uma instituição você já fez a sua parte, a nossa parte a gente faz diariamente com todas as pessoas que a gente convive. Né? Que fique aí. E caso precisem, só me achar lá, Atílio Nori no Instagram, Com certeza você vai voltar. Sim, acompanhe lá nas redes também o Atílio. né? Eu tenho certeza. Em breve volto para falar sobre uma produção incrível. A gente já vai marcar já. E para dar continuidade a essa coisa que a gente anda falando aí de sermos humanos, né, de verdade. E obrigado por essa acolhida incrível. Eu acho que foi um papo, apesar de um papo bem sério, mas foi super descontraído, levando de uma forma super leve. Espero que com uma linguagem de fácil entendimento para todo mundo que tá, porque é muita coisa técnica, a gente às vezes fala, mas espero que todos tenham conseguido entender um pouco sobre essa loucura que eu sou, que falo tudo ao mesmo tempo, faço tudo ao mesmo tempo, vários assuntos, mas que no final dá. Aliás, muito obrigado por batalhar para conciliar a sua agenda conosco aqui, que foi, né, há um tempo que a gente tá tentando aí Né? marcar. Quase um E ex-Big foi- Brother. E foi difícil e a gente é muito grato por você ter achado um espacinho na agenda aí. Obrigado. E vai sair daqui para outro compromisso já também, né? Já, Porque né? não para. Graças a Deus, assim, eu tô no final. A agenda de final de ano é muito complicada, né? Por causa do mês de novembro, que tem a luta da mulher. Também aqui, lá em Bragança, as questões LGBTs acontecem em novembro também. Então foi um mês muito pesado.
Mas obrigado pela insistência, né? Por abrir, assim, até mudar o horário de vir a gravar. Hoje é a última agenda, graças a Deus, agora eu entro em período de férias, entre aspas. A nossa também, por enquanto. Ó, tá vendo? A gente precisa ir lá naquele bar tomar uma cerveja. Tomar uma cervejinha, Tá né? bom. Brindar, né? Brindar. Obrigado É por isso esse aí. espaço. Eu acho que fecho com grande chave de ouro aqui, né? Podendo falar um pouquinho sobre o que eu faço, podendo levar para as pessoas, para os, né, ouvintes de vocês, um pouco do que é esse prazer de trabalhar, essa boa sorte de trabalhar com políticas públicas. É uma boa sorte mesmo. Eu convenci que é? Deu até vontade de abandonar o Irrelefante e seguir uma carreira nessa área. Não, vocês fazem, vocês são, pra mim, podem ser incentivadores de políticas públicas daqui. Esse papo já é um incentivo para que surjam novas pessoas aí lutando por isso. E o Irrelefante, enquanto ele existir, ele sempre estará de portas abertas para que você também use o Irrelefante como instrumento Obrigado. para a implementação das melhores políticas públicas. Obrigado pela confiança, viu? Obrigado por acreditarem no meu Jura? Considerações finais? Ah, Tem nem muito o que falar, né? não tem nem muito o que falar, a gente fica pensativo, né? É. Nossa, a gente tem mais um para gravar hoje. Eu vou começar assim pensando, mas aquilo que o Atílio falou, Que bom. será que eu tô pondo em prática na gravação desse programa? Meu Deus. Que bom. Não, mas é isso, É isso, gente. né? É pôr pra refletir e aí a gente vê quais sementes a gente quer plantar nesse mundo. Valeu, Atílio. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Muito obrigado, de verdade. E a você que tá assistindo a gente também, muito obrigado. Você que ficou até o final. Esse que foi um episódio um pouco mais longo, mas que valeu cada segundo, hein? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí para que o YouTube entregue esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Hoje foi um assunto muito importante e que o máximo de pessoas tem que ter acesso, tá bom, galera? Obrigado, valeu. E acho que é isso. Um beijo, mãe, eu tô no YouTube. Tchau. Tchau.